E agora vamos mudar de assunto e falar sobre tecnologia, COP30, relação com o agronegócio, porque essa semana empresas, instituições de pesquisa e instituições financeiras se reuniram em São Paulo para discutir o futuro do agronegócio, tendo em vista o uso de dados, inteligência artificial e a inovação olhando para o clima. Para conversar conosco sobre os avanços dessa tecnologia no setor e como isso impulsiona o Brasil para se mostrar sustentável para a COP30, nós recebemos o Sérgio Rocha, CEO da AgroTools, que é a organização que promoveu o evento essa semana. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Sérgio. Obrigada pela sua participação. Muito bom contar com você aqui. Fresquinho do evento, né? Foi muito recentemente, então a gente vai trazer aqui para o pessoal um overview, né? Um panorama do que foi essa discussão. E aí já queria começar te perguntando então, né? A tecnologia aí, dada as diferenças geográficas e de acesso, já é uma realidade no agro, né? Então, mesmo com essas diferenças, a tecnologia vem se aprimorando. Contudo, ainda assim, né, existe aí a inteligência artificial e a análise de dados, que são também uma fronteira, dependendo da região, dependendo do tipo de produtor, de cadeia produtiva. O que falta evoluir e o que está sendo feito nesse sentido? Eu queria entender um pouco quais que foram as discussões dentro do evento e trazer também um pouquinho desse contexto aí. E, de novo, te agradecer pela participação. Mariana, olá, eu que te agradeço de estar com vocês, de estar participando do teu programa e poder contar um pouquinho aí desse dia riquíssimo. Nós tivemos um evento que foram mais de 10 horas de evento e ele foi longo porque nós estamos falando de 360 graus do agro, todo o ecossistema relacionado ao agro estava presente. As instituições financeiras, a academia, os centros de inovação, o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Abastecimento e Agricultura. Tivemos o Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos, que é o nosso parceiro e promotor do evento junto conosco. Essa é a terceira edição do Agro do Futuro. O Agro do Futuro, ele mostra não só aquilo que a tecnologia já tão bem fez no agro de raiz, que foi olhar para a qualidade da saúde do solo e, com isso, ter gerado esse grande milagre brasileiro, numa produção excepcional em regiões onde não se imaginava que poderia se ter, um cerrado com todo esse milagre brasileiro. Agora, você tem um outro lado da tecnologia, que é a tecnologia da inteligência artificial, é a tecnologia dos dados espaciais, é a tecnologia relacionada a esse mundo novo que ajuda a se criar uma estratégia macro do que está acontecendo. Então, num momento desafiador como o que a gente está vivendo agora, a palavra-chave é estratégia. E para ter estratégia global, estratégia num país do tamanho de um continente, é só usando dados em grande escala. E o país tem usado, mas nem todo mundo sabe disso, Mariana. Você sabe que o que a gente faz hoje já é exemplo para o Brasil e para o mundo. As empresas brasileiras foram tão demandadas de aspectos relacionados à sua produção que eles desenvolveram técnicas de entendimento de dados em grande escala que nem os países mais avançados têm. Então, nós tivemos a oportunidade, no dia de ontem, de falar junto aos reguladores de mercado, ao setor financeiro, às indústrias, às cooperativas, trazer exemplos da prática do que, de fato, o Brasil tem feito e que pode fazer ainda muito mais, o que pode ser inspirador, não só para esse momento do ano de COP, mas inspirador de que ainda tem solução alimentar uma demanda cada vez maior por alimentos sem ter que destruir o planeta. Então, essa combinação de sustentabilidade ela só é possível hoje através da sustentabilidade de grande escala, que é através de dados e tecnologia. Perfeito. Você trouxe esse panorama em relação ao evento. É interessante ver
essa conversa, esse diálogo realmente transversal, né, entre tantos componentes do agro, aí como você colocou, inclusive cooperativas, instituições financeiras. Agora, de alguma forma, eu acredito que seja muito um diálogo exatamente olhando para o que falta avançar, né? Então, eu retomo um pouco dessa dúvida do que você acredita ou quais que foram ali, pelo menos, os consensos de regiões do país ou, pelo menos, segmentos que ainda precisam de mais aprimoramento, porque é isso, o georreferenciamento, de alguma forma, ele já faz parte de uma parcela do agro, mas existe toda uma outra parcela e regiões, municípios, né, produtores, por exemplo, de Pronaf, Pronamp, que ainda estão alheios a toda essa tecnologia embarcada que o agro já apresenta, né, em larga escala aí para áreas grandes, áreas de commodities. Então, o que você destacaria para a gente de pontos a serem realmente trabalhados? E aí é isso, para além da COP30, né? Acho que serve de lição aí um horizonte para novembro, mas para além da COP30, o que precisa ser reforçado para que georreferenciamento, inteligência artificial e uso de dados chegue em larga escala para o produtor brasileiro? Olha, nós tivemos muitos exemplos durante essas 10 horas de evento com representantes de todos os setores ali presentes na Fiesp, no Agro do Futuro. Mas eu gostaria talvez de destacar um que me chamou muito a atenção, que é um programa que foi desenvolvido com a AgroTools e o Instituto Mato Grossense da Carne, e eu acho que ele teve muito impacto ali no evento, que é a reinserção do produtor rural, do pequeno e médio produtor rural. Estamos falando de dezenas de milhares de produtores rurais que, no decorrer dos últimos anos, eles foram excluídos da cadeia de fornecimento dos grandes players globais, ou por desconhecimento das novas regras, ou por documentação incompleta, ou porque fizeram, eventualmente, algo inadequado. Esses produtores que estavam no limbo, eles estavam fora das grandes cadeias de fornecimento, estavam renegados não só a voltar para essas cadeias e obter a melhor condição para os seus produtos, mas eles também não conseguiam se reinserir, porque o processo era extremamente demorado, custoso, complexo. Então, foi criado o PREM, em Mato Grosso, que desenvolveu esse projeto que vem há 3 anos sendo desenvolvido, que através da tecnologia e através de um compromisso desses milhares e milhares de produtores que saíram da cadeia de fornecimento por essas práticas inadequadas que foram observadas nos anos passados, ele pode se reinserir rapidamente, até quase um poupa-tempo rural, e ao mesmo tempo ele volta para ser fornecedor, só que ele é acompanhado de que tudo aquilo que são os compromissos em relação às áreas de preservação, em relação às áreas de produção, todos aqueles compromissos que forem pactuados nesse programa, eles vão ser acompanhados através dos dados espaciais, dos dados estruturados e desestruturados, para ter certeza que isso aconteça. Qual é a grande vantagem? Eu tenho uma vantagem assim que eu não posso deixar de destacar, Mariana. Hoje em dia, a imagem brasileira ela está sendo muito castigada, e muitas vezes por uma pequena parcela de produtores que eventualmente estava sem opção. Que pode ser que essa parcela, agora, tendo um caminho de volta, uma segunda chance, ele vai deixar de, eventualmente, ter que vender para um intermediário ou estar fora da estrutura formal de venda de matéria-prima. Então, isso acho que é um avanço muito grande, que só é possível através da tecnologia, de fazer isso em grande escala para pequenos e médios produtores. E aí, ao mesmo tempo, atender a indústria, que ganha mais fornecedores e atende melhor às demandas do país. Claro, sem dúvida. Isso acaba refletindo na oferta ali de carnes, por exemplo, né? Você está falando do IMAC ali, na oferta de carnes para a gente e para exportação, né? Porque no final das contas o Brasil está aí nessa liderança de exportação de proteína animal, incluindo a carne bovina, que é o que você está se referindo aí nesse exemplo. Agora, o que eu queria entender com você, Sérgio, é o que vocês então pretendem levar enquanto AgroTools
para a COP30, porque é importante a gente fazer esse paralelo aqui, né? Parece que às vezes pode parecer que são universos muito distantes, né? Falar de inteligência artificial, de dados e enfim, o evento, né? A Conferência do Clima das Nações Unidas, mas é esse exemplo que você coloca, né? O uso da tecnologia em favorecimento, por exemplo, de georreferenciamento, para encontrar onde estão esses produtores rurais que hoje estão ilegais e, em vez de afastá-los ainda mais, né, e oficializar essa informalidade, trazê-los para perto, torná-los formais e integrantes dessa cadeia, né? Como explicar tudo isso na COP30? Como sensibilizar o setor na COP30? E não só o setor agro, mas até os compradores, porque eles vão estar lá, né? Os nossos importadores da carne brasileira, os próprios governos. Como vocês pretendem fazer com que essa articulação realmente haja coro, voz, para se tornar algo factível pós-COP30 lá em Belém? Mariana, a grande mensagem que a gente quer levar é que o agro brasileiro não são apenas números. O agro brasileiro significa liderança na inovação, liderança na tecnologia avançada aplicada ao agronegócio, inteligência de dados, sustentabilidade e um compromisso com o futuro. Então, essa é a principal mensagem. Agora, essa mensagem só falada, só explanada, ela pode ser, muitas vezes, vulnerável em termos de percepção. Então, o que a gente quer levar são casos práticos, os maiores processos de ciência de dados aplicado à supply chain de diversos produtos. Estamos falando de grãos, estamos falando de carne, estamos falando de madeira, celulose, estamos falando de um mundo completo do agro que hoje, através da inteligência artificial, através do georreferenciamento, dos dados espaciais, permite a gente ter soluções em grande escala e demonstrar em grande escala, num processo monitorável, reportável e verificável. Ou seja, ele não é contestável, não é, olha, eu disse algo, eu mostro através da tecnologia que ela é blindada de qualquer aspecto interpretativo. E muitas dos nossos clientes da AgroTools que utilizam essas informações, esses dados, utilizam isso para vender seus produtos, para demonstrar a origem dos seus produtos, para se posicionar. E agora a gente quer que o Brasil se apodere disso na COP e demonstre como que a iniciativa privada brasileira está liderando essa grande agenda local e internacional, com apoio das instituições governamentais que embasam todas essas ações. Então, é isso que a gente quer levar, mas não queremos levar casos práticos, na realidade e naquilo que a gente tem para demonstrar e não apenas retórica.